assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 marcou oficialmente o fim da escravidão no Brasil. No entanto, essa abolição veio sem reparação, sem políticas de integração e sem acesso à terra para os mais de 700 mil libertos. Mais de 130 anos depois, os impactos dessa abolição incompleta ainda ressoam profundamente na população negra. Uma exaltação, no século XIX, no bairro do Rio Vermelho, Florianópolis, famílias locais e instituições como a Igreja Católica ajudaram a perpetuar a invisibilidade da população negra. O quilombo que existiu na região foi um espaço de resistência, mas grande parte das contribuições culturais e sociais das pessoas negras foram apagadas da memória oficial. A população negra aqui, zero. Eu não sei. Quando eu nasci, a gente já não... Pista, assim? Não, nada. Isso aí é parte do apagamento cultural, né? Que a gente passa, que é a sociedade, né? Que nos entrega todo esse formato de sociedade, né? Que sociedade que a gente vive. Parece que a sociedade surgiu isso, com a vinda dos açorianos para cá. Só eles vieram para cá, né? Foi constituída a sociedade dessa forma. Então, tu tem na cultura desde os nomes, né? Das ruas, né? Foi fundador do bairro. Tem essa visibilidade na própria arquitetura, porque o destaque é sempre, né? Para as casas açorianas. Só que nesse período do século XVIII, XIX, quem é que trabalhava? Exato. Quem construiu a nossa igreja? São João Batista. Quem é que trabalhava, né, no matadeiro, onde se caçava baleia? A nossa igreja foi construída com óleo de baleia. Foi levantada por quem? Qual mãos que ergueram aquela estrutura? Exato. Não foi os açorianos, não foi os alemães, foram os negros. E aí, onde é que tá? A igreja tá pronta. Sim. Tem esse apagamento, é só o que é contado só a partir do ponto quando tá pronto, né? Sim. Como foi antes, a gente não sabe, não tem, né? E aí a gente tem muito forte, né, aqui no bairro, essa coisa da cultura açoriana, como se fosse só isso, né, que constituiu aqui a herança populacional, cultural. A gente tem a festa do divino, né, a gente tem aquelas tradições do pão por Deus, enfim, as festividades sempre remetendo, né, aos Açores. O que a gente tem da população negra, né? Não tem. Por exemplo, se tu vai para outras, né, faço referência aqui ao Rio de Janeiro, né, que lá é muito forte, né, o contar da história. Então, tu tem pontos turísticos, a população no geral conhece, sabe, né? Aqui a gente não tem, fica como se fosse a colonização açoriana e mais pro interior os europeus, os alemães, os italianos, e não tem. E eu lembro que quando eu era pequena, de alguns hábitos, né, culturais, por exemplo, de matriz africana, questão da religião, os centros, né, de religião, era tudo muito camuflado. Eu lembro que eu tinha uma prima da minha mãe, que ela tinha um espaço que fazia, né, benzeduras, tinha os orixás, né, os trabalhos, e era no fundo de quintal, né? Eu lembro que minha mãe ia, minhas tias, mas era tudo muito velado, tinha o preconceito, por conta, né? A minha avó era da igreja, né? Igreja católica, era zeladora,
super envolvida, e naquela época já se tinha o preconceito contra a religião, né, e os símbolos da matriz africana. A minha avó tinha um bonequinho que eu acredito que tenha origem em algum aspecto cultural, da cultura que veio com ela, mas ela nunca me falou o porquê. Ela tinha no quarto, né, como proteção. Era um bonequinho, eu acho que construído, era de pano, e sempre teve aquele bonequinho lá, mas a minha avó nunca falou sobre ele. E eu sabia que era uma coisa velada, assim, de não perguntar, assim como eu sabia que às vezes eu ia nesse espaço da prima da minha mãe, e eu tinha que ficar pro lado de fora, e era tudo muito assim, né? Enquanto que na igreja era algo, né, o ir ali na missa, a catequese, era motivo de pertencimento, de ter que fazer, né? De que isso é bom pra ti. Então isso tem um aspecto cultural. E não se percebe o negro, né? Não se percebe. Não se percebe. E as próprias famílias, né? Assim, eu tenho a lembrança também de não ter convívio, de ver a referência de uma mulher negra, a minha avó, aí aqui a tua família, né? Aqui... da Dona Rosa, né, algumas, mas não tinha essa, assim como os açorianos, né, os descendentes tinham essa noção de pertencimento bem forte, era tudo fragmentado e não se falava sobre isso, né, e são famílias que estavam no bairro, que tinham visibilidade, né, como tu falou, a minha avó, faziam parte, mas... desenvolvia atividades econômicas, porque... Exato. Ou era pescador, trabalhava no engenho de farinha, né? Rendeiras. Mãe de leite. A minha avó amamentou um rapaz branco, de família branca, né? Um conhecido aqui do Vermelho. Até hoje, assim, os mais antigos falam ali, eu também já sou dessa idade, assim, mas não se toca o porquê, que é estranho, né? Tua mãe amamentar, tipo, porquê disso, não é uma prática comum. E nossa família tem isso. Isso remete a esse passado muito presente que não se tem explicação. Que foi escondido, e o negro, ele não se toca. Exatamente. Ele não se vê. Ele vê o outro, mas não se vê. Ele participa e não se vê. Hoje, quando fala em pescador, tem pessoas negras lá pescando. Né? Nosso primo, o Marco, tá lá. Assim como eu já tive meu tio. Também pescava. Mas a história contada, não. Quando se fala em pescador, a imagem do homem branco. Do empreendedor, a imagem do homem branco. Da área política, o homem branco. E o negro? Onde é que ele está? Ele estava nesse passado, futuro, presente. Sim, até porque a história Florianópolis, o Rio Vermelho, ele não está afastado, ele estava vivendo o mesmo período que o resto do país, né? Vivendo a mesma fase, então, que tinha escravidão, que teve, e a gente não fala sobre isso. E detalhe, Floripa, a ilha, né? Foi chamada de Floripa, de Florianópolis, Desterro, em Santa Catarina foi o lugar que mais concentrou a presença negra africana. Sim. Se um lugar que mais concentrou a presença negra africana, tu não consegue ver esse passado? Exatamente. É aquilo que eu estava falando antes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando tu vai, tem, né? Ali foi um porto, é uma capital do litoral, Floripa também.
né? A Ilha do Campeche era A Ilha do um ponto de Campeche. desembarque de pessoas escravizadas. Um ser superior, né? Ele não tinha alma, ele era não humano. Ele não era cidadão, né? Com o fim da escravidão, ele não se tornou cidadão. Ele foi excluído. A República, com o nascimento da República, o negro não foi reconhecido mais uma vez. Né? A criação da polícia foi para combater essas pessoas que agora não tinham atividades laborais, né? Então a polícia surgiu para isso, para reprimir. E colocar ordem, né? E botar ordem. Nunca estudei. Na escola ninguém ensina isso. É isso, quando o Johnny fala, né, lá do livro de história, que a gente vê o negro acorrentado, né, não, e tá ali, maluco. é como se fosse em Deus outro do céu, lugar cara. que isso Sim. existiu, né? Mas não, É aqui também, né? A gente faz parte dessa história, mas a gente não sabe. E eu acho que, né, pelo que eu vi do documento ali sobre o Quilombo, né? Isso. Que traz a historicidade, né? Toda a construção que foi feita para identificar, né? Como é que chegou, quem foram essas pessoas da visibilidade. Partiu de um interesse individual. Uma iniciativa, E a iniciativa foi individual do próprio negro. Hoje, a desigualdade racial segue marcante. Pessoas negras representam mais de 56% da população brasileira, mas continuam em desvantagem em diversos indicadores sociais. O rendimento médio mensal de uma pessoa negra é significativamente menor que o de uma pessoa branca. E a equiparação salarial entre negros e brancos só deve ocorrer em 2089, se mantido o ritmo atual. Resgatar essa história é essencial para construir um futuro mais justo. O reconhecimento da contribuição negra na formação do bairro do Rio Vermelho e em Florianópolis é um passo importante na luta contra o racismo estrutural.